E a gente já começa dando as boas-vindas para a nossa convidada de hoje. A gente conversa com a advogada, empresária, consultora empresarial, Patrícia Borba. Patrícia, bom dia. Seja bem-vinda ao Pan News em Revista. Bom dia, Jussara. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer receber você aqui. Vamos conversar sobre esse assunto que é de interesse de muita gente, né? Que mexe com muita gente. E nesse novo momento que a gente está atravessando ainda mais. A primeira questão que a gente traz aqui, Patrícia, que quando a gente procura no dicionário, né, o significado da palavra empreender, a gente vê logo um decidir realizar, né? Essa decisão, na maioria das vezes, vem antes da ação, né, de empreender, mas a gente sabe que existe uma distância entre as duas coisas, né? Esse caminho aí percorrido. Queria que você falasse um pouco sobre essa distância percorrida entre o decidir e o realizar. Ok, vamos lá. Primeiro, assim, normalmente, quando a gente decide sobre ter um negócio, ele partiu de um sonho. Você começa a pensar sobre aquilo. Na nossa cultura, no Brasil, mesmo pessoas que às vezes optam em fazer concursos públicos, a gente vê eles empreendendo, né? Que também existem grandes empreendedores no serviço público. É bom a gente lembrar isso. Muitas vezes a gente chega a usar um serviço e a gente vê que aquela pessoa ela faz aquilo com amor mesmo, com paixão. E essa é uma característica muito forte dos empreendedores de sucesso. Então, já começando daí, partiu de um sonho, né? Seja aquela pessoa que já tem alguma renda ou aquela pessoa que quer ser independente, não quer ser empregado, quer partir para ser um empregador. E daquele sonho ele começa a decidir, eu quero ter um negócio. E aí é onde vem a questão da ação, né? Ele decidiu e aí tem todo um passo a passo para poder ele optar pelo produto ou serviço que ele está escolhendo e quais são os critérios que ele também está avaliando para poder avançar nessa decisão. Só ter uma boa ideia não é suficiente, porque às vezes a gente fala assim, não, a minha ideia é muito boa, eu vou sanar o problema de alguém ou de muitas pessoas, mas eu preciso dar alguns passos, né, para isso, e o primeiro deles é, de fato, saber se a sua ideia é boa, porque às vezes você tem uma ideia boa para você, né, mas a ideia não é boa o suficiente para aquela outra pessoa. Não, a frase é assim, todo negócio, ele atende a necessidade de alguém, então a ideia é boa desde que tenha alguém disposto a pagar. É verdade. Né? Então, assim, eu não tenho que vender aquilo que eu gosto, eu tenho que vender aquilo que as pessoas estão dispostas a comprar. Então, quando você avalia se tem alguém disposto a pagar, existe às vezes uma falha muito grande, principalmente assim, se a gente levar em consideração o momento que a gente está vivendo hoje, né, de um ano para cá, algumas pessoas começaram a empreender para fazer uma renda extra. E isso é muito bom, porque de fato tem contribuído em muitos orçamentos familiares. Mas será que aquele produto que você está escolhendo tem gente suficiente disposta a pagar quando você avalia toda a logística, né, para poder conjugar todos os verbos? Vender, entregar e receber. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia, mas aquela ideia não atende a necessidade de pessoas suficientemente para que eu possa fazer com que aquele negócio se torne sustentável, que dê certo, que vale a pena o tempo que eu estou investindo, preparando, divulgando para poder alguém comprar. Então, quando eu falo isso é para dizer assim, nem todas as pessoas compram os nossos produtos, compram aquela pessoa que tem necessidade. E quando você para olhar esse contexto, você começa a entender que a necessidade do outro nem sempre é aquela que você acha que vai atender. A gente tem uma frase muito ouvida, né? Quem quer empreender, quem fala muito nesse assunto, fala nessa coisa do diferencial, né? Todo mundo, quando você diz assim, eu quero empreender, mas qual vai ser o seu diferencial? E às vezes a pessoa fica correndo atrás desse diferencial, o propósito, né? Que é uma palavra muito, que até ficou um pouco, entre aspas, vou usar esse termo, mas não é isso, vulgarizada, né? Todo mundo fala propósito, mas a gente tem que... Como é que a gente compreende qual é o nosso propósito, né? O propósito do empreendedor? Existe um caminho para entender isso também, para saber qual é o diferencial dele? Então, a primeira coisa, quando a gente vai colocar um negócio, abrir um negócio, principalmente hoje que a comunicação é muito rápida, né, Sara? Assim, a gente pode desconstruir a imagem de um negócio ou alavancar ela com uma velocidade muito rápida, porque a comunicação está aí, muito fácil. Então, a primeira coisa é o que é que eu tenho de diferente para estar oferecendo para o meu cliente.
Porque se eu estou fazendo algo porque alguém faz e eu acho que está dando certo, primeiro, eu não tenho essa certeza, porque eu não estou dentro daquele contexto. Tudo que eu tenho é informação superficial. E depois o que é que eu tenho de diferente que pode fazer com que o cliente escolha o meu produto. Né? Então, quando eu trabalho com o meu cliente, eu digo assim, olha, eu tenho um mantra que se tiver algum cliente meu me ouvindo, ele sabe que eu digo. Eu falo, quando o cliente entrar dentro da sua empresa, você pensa assim, esse dinheiro que está com você tem que ficar aqui dentro comigo. Ou seja, ele tem que me comprar, porque ele já escolheu a minha empresa, ele já entrou, ele já fez contato comigo pelo Instagram ou por algum aplicativo, mas enfim. Mas o que é que eu estou oferecendo a mais? Então, quando eu estou oferecendo a mais, nem sempre esse a mais ele está no produto. Às vezes ele está na forma que eu entrego, às vezes ele está no ambiente. Por exemplo, se a gente for olhar para um segmento de alimentação, que é um segmento que muitas pessoas acham que é um investimento menor, dependendo de como a pessoa está iniciando, que é mais fácil, às vezes tem uma receita familiar, e eles acham que todo mundo da família gosta, então todo mundo vai gostar. Esse é o pensamento. Nossa, mas isso é da minha avó, a gente come desde criança, então vamos fazer isso e vamos vender. Gente, isso é uma coisa que é impressionante como acontece. E muitas vezes é porque também é algo que eu posso começar com os equipamentos que eu tenho dentro de casa, a estrutura que eu já tenho, eu vou fazer investimento alto, vou comprar os ingredientes e vou fazer. Ok. Então, eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, de uma pessoa que vende bolos aqui na minha cidade. Eu moro no estado de Goiás, numa cidade chamada Vianópolis, e eu moro aqui em razão do meu trabalho no estado de Goiás, né? Eu sou de Natal. E aí, o que acontece? Tem um rapaz aqui que ele vende bolos, chama Bolos do Diogo, e ele é professor. Então, você veja, ser professor, eu digo que é ter uma missão, né? Ser professor é missão. Então, assim, quando você fala na pessoa do professor, normalmente ele é uma pessoa que ele vive para educar, ele vive para ensinar, para passar conhecimento. E, claro, como todas as pessoas, ele precisa de dinheiro e aquele dinheiro, muitas vezes, é a renda principal. Só que Diogo, eu nem sei bem da história dele, mas ele vende bolo. E o bolo dele é conhecido na cidade. Só que quando a gente recebe o bolo de Diogo, ele entrega numa embalagem melhor. Ele entrega com um bilhete. O bolo dele vem com uma mensagem escrita. O bolo vem no dia que é feito, poucas horas depois, ele não faz com antecedência. Às vezes o bolo ainda está morno quando chega na sua casa. Então é isso que eu estou dizendo. O que é que a pessoa está comprando? Está comprando bolo. Bolo, muita gente faz. Mas o que é que ele faz a mais? Ele faz essa entrega pontual, ele tem um preço justo, ele tem uma embalagem boa, ele tem um recado que ele deseja para você um dia feliz ali. Então é isso que, quando a gente fala em empreender, que eu tenho que começar já tendo o que é que eu tenho de diferencial. Porque se eu for falar nesse exemplo, eu poderia comprar em outra padaria, eu poderia comprar outro fornecedor, né? A mesma coisa. Então, assim, à medida que eu vou vivendo essas experiências, eu vou dando como exemplo porque eu acho que elas são mais legítimas, porque Sim. eu experimentei, né? Porque eu visitei, ou é de um cliente meu, ou é de um cliente que compartilhou. Perfeito. Então, partindo desse princípio de uma ideia, eu preciso já pensar o que é que eu estou oferecendo a mais. É isso mesmo. Agora são 10 horas e 16 minutos. Você que acabou de ligar o seu rádio, a gente está conversando com Patrícia Borba. Ela é consultora empresarial, está falando aqui sobre empreendedorismo. Marcia Araújo tem uma pergunta para Patrícia. Pouquinhos minutos e ela já deu aqui uma aula para a gente, viu, Jussara? Estou anotando gente tudo. Já está achando muito interessante a entrevista. Patrícia, você falando aí sobre como é que é possível uma conciliação entre ter um bom produto e ter um bom atendimento, né? Uma entrega diferente. Um pode anular o outro? Como é que funciona? Você já falou um pouco disso, mas... Totalmente, Márcio, porque assim, o processo de empreender, ele tem um ciclo. E esse ciclo, muitas vezes, ele envolve mais de uma pessoa. Na verdade, na maioria das vezes, né? Quando as pessoas vão começar um negócio, elas já começam a contar ou com quem ela acha que vai ajudar, o que é outro erro, porque às vezes aquela pessoa não demonstra tanto interesse quando entra na rotina, ou não dá conta da rotina, e aí desiste e deixa você na mão. Ou então em contratar alguém. Nesse processo de vender, entregar e receber, que o receber aqui é o verbo realmente pagamento, né?
tem a ver com o verbo pagamento, que não é verbo, estou dizendo receber pagamento, tá? Porque tem gente que vende no fiado e não recebe. Verdade. Enfim, ou então vende com a promessa, né, de receber o pagamento. Então, o que acontece? O entregador, ele pode desconstruir totalmente. A pessoa que entrega ou a pessoa que executa. Por exemplo, o que é muito comum? Você, quando não tem procedimento, que é uma palavra que ela é chave para tudo, não só para negócio, mas para você trabalhar na sua rotina, tá? Você tem procedimento, por exemplo, vocês têm um procedimento de hora de começar, dos anúncios, dos patrocinadores que vocês precisam falar, das pausas que vocês precisam dar. Se esse procedimento não existir, vai desconstruir aí o que vocês tinham planejado. Então, da mesma forma, quando a gente está empreendendo, eu estou vendendo um serviço, eu estou divulgando esse serviço de uma maneira, mas na hora que eu vou fazer com o meu cliente, eu não faço da mesma forma. Por exemplo, eu falo sobre pontualidade e eu não sou pontual, né? Na entrega, por exemplo, então eu já estou desconstruindo. Eu falo sobre qualidade e eu coloco produtos de baixa qualidade. Então, assim, existem vários tipos de clientes. Existe um cliente que ele é exigente com pontualidade. Ele, às vezes, até compra um produto que nem é exatamente o que ele gostaria, mas que ele garante receber naquele horário. Maravilha. Então, a desconstrução desse ciclo, ela pode ser causada por qualquer pessoa. E por que o procedimento ele é importante? Porque na hora que, às vezes, eu estou cansado mentalmente, ou na hora que eu estou, digamos assim, com um problema pessoal que pode estar interferindo, que não tem aquele chip que a gente não consiga levar, né, para o ambiente de trabalho e vice-versa, se eu tenho procedimento, eu sei como fazer, eu tenho para onde seguir, eu tenho um norte. Então, por exemplo, falando sobre serviços, né, entrega, por exemplo, você fala sobre uma pizzaria, então tem alguém que está executando, faz uma pizza maravilhosa, mas tem um que é o responsável, que é o entregador. Se ele não tiver carinho na entrega, no percurso ele desconstrói tudo, basta ele dar um freio para a pizza chegar lá dobrada, né? Então, assim, exemplos de situações que aconteceram, que desconstruíram, são gigantes. Por quê? Porque falta exatamente esse procedimento interno, né? E aí, dentro do ciclo, alguém vai desconstruir alguma coisa. E a senhora diria, nesse momento que a gente vive agora, onde o público está muito mais presente, né, nas redes sociais, qualquer aplicativo, qualquer serviço tem ali uma avaliação do público, né? Isso pode ser muito mais intenso, né? Isso positivo ou negativamente, né? A sugestão que eu dou sempre é: confira as informações, porque às vezes, por exemplo, você vai olhar uma avaliação de hotel, você quer se hospedar numa pousada, lá em São Miguel do Gostoso, você vai olhar as avaliações lá, nesses sites que tem, né, de hotéis. E aí tem um hóspede que teve uma situação pontual e ele detona com aquela avaliação. Confira as avaliações, veja quantas avaliações existem, quantas são positivas e quantas são negativas. Por quê? Erros existem, nós somos humanos, mas a gente também precisa considerar se aquilo não foi uma situação pontual. E tem mais o seguinte: a gente tem, às vezes, aquele cliente que ele é o oportunista. Ele faz uso do produto ou do serviço e depois ele não quer pagar ou quer o dinheiro de volta. Mas ele não desistiu do negócio. Então, pegando um exemplo de pousada ou de hotel, o que acontece? Às vezes, a pessoa vai, fez a reserva, pagou no site, entrou, se hospedou, ficou lá 4 ou 5 dias. Depois ele detona e quer o dinheiro de volta. Se o lugar era ruim, ele devia ter saído no dia seguinte. Sim. Ir para outro hotel e aí entrar, né, com um pedido administrativo ou judicial para poder cobrar aquilo que ele chegou e não encontrou. Mas depois que ele usufruiu, que ele tomou café todos os dias, que ele usou piscina, que ele dormiu, aí ele vai pedir porque disse que não era igual às fotos, por exemplo, né? Então fica estranho. Claro, se há uma divergência muito gritante, obviamente que às vezes a pessoa não tem nem para onde ir, está numa cidade que não consegue hotel e tem que ficar ali mesmo. Uhum. Mas se é apenas um capricho, isso acontece muito. Quer dizer, a pessoa come e depois diz que não gostou, né? Que não era o que pediu, mas comeu todo. Então, por aí vai.
E Márcio trouxe essa questão da internet, né? A gente sabe que hoje o mundo virtual também tem o empreendedorismo no mundo virtual. O empreendedor nesse mundo, ele segue os mesmos princípios do empreendedor de uma loja física, de um estabelecimento físico, ou são outros critérios que têm que ser avaliados? Não, existem outros, né? Primeiro que, quando você falar de critério, tem dois aspectos. O primeiro, o cliente, ele está comprando um produto que ele não está pegando, ele não está olhando ali, é só uma foto, uma imagem, às vezes um vídeo, né? Então, existe aí uma necessidade do empreendedor que trabalha com a venda 100% online, dele ser o mais honesto possível com o seu cliente. Ele não pode, por exemplo, divulgar uma foto de um produto que não é o dele. É um produto de um concorrente ou que ele achou da internet, ele está colocando ali como se fosse dele. Então, essa realidade, ele precisa existir na parte do empreendedor. Só posso divulgar aquilo que eu entrego. Eu só posso vender aquilo que realmente eu entrego. Né? Então, esse já é um critério. Já o critério do cliente, aí vem aquela questão da garantia, né? Quando eu estou comprando alguma coisa online, eu tenho uma garantia para devolver, para desistir do negócio, que é uma cultura que as lojas não dão. Por exemplo, eu comprei livros recentemente aqui e se eu quisesse devolver os livros, que não foi o caso, eu teria meu dinheiro de volta, a venda seria cancelada, eu iria argumentar o motivo e a venda seria cancelada. Numa loja física, não, eu fico com o crédito. Que na nossa cultura aqui no Brasil, se você compra e você se arrepende daquela compra, você não tem o dinheiro de volta, você tem o crédito naquela loja. Então, existe diferença não só para o empreendedor no que ele está divulgando, como ele está mostrando, como para o cliente que está comprando. Patrícia, voltando para a questão de começar o processo de empreender, eu estava ouvindo recentemente uma pessoa que abriu um negócio, ela disse que se hoje tivesse tido orientação, tivesse como visualizar a vida dela um pouquinho mais na frente, ela teria evitado alguns erros. E ela citou 3 erros aqui que eu vou trazer. Um foi acreditar que todos os funcionários eram tratados como família. Ela fez, a gente tem que ter todo o respeito e tudo, mas não são família, porque aí você chega num ponto que você não tem como cobrar aquilo que você quer. Baixar o preço demais para poder conseguir, né, captar os seus clientes e evitar aí a concorrência, e não ter um recurso mínimo para essa abertura do negócio. Né? Elas que foram os 3 grandes primeiros erros que ela teve e que sempre que alguém vai falar de empreender, ela sempre cita essas 3 coisas. Você acha que essas 3 coisas são muito graves? E quais outros erros, digamos assim, são mais comuns, né? Baixar muito o preço, só recapitulando, né? Não ter um recurso mínimo para essa abertura, porque precisa ter dinheiro, você não pode dourar a pílula também, né? Achar que empreender é algo muito simples. E achar que todos os seus funcionários fazem parte de uma família. É isso, vamos lá. É excelente, tem mais algumas coisas que também atrapalham muito um negócio ter sucesso, mas eu vou começar pela falta de recurso. Infelizmente, na nossa cultura, o planejamento é uma das características mais fracas no empreendedorismo. Estou falando de Brasil, mas a gente pode estender a América do Sul. As pessoas simplesmente abrem os negócios sem planejar. Elas abrem porque elas têm uma necessidade de ter uma renda ou porque, às vezes, elas têm recurso e querem ter um negócio, tá? Mas elas não param para planejar. No planejamento, o básico de um planejamento é de onde vem o dinheiro, né, daquilo, quando a gente fala em recurso, de onde vem esse dinheiro e quanto eu tenho disponível. O número de empresas que fecha no Brasil, falando do nosso país, em curto espaço de tempo, em até 2 anos, é muito maior do que o que se possa imaginar. E um dos fatores que mais impactam é a falta de recurso. Quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa ter o dinheiro para as instalações, para a compra do produto, que muitas vezes no início ela é toda à vista, para bancar os custos fixos iniciais antes de começar a receber, porque esse verbo a gente conjuga depois. Então, você começa vendendo, entregando e recebendo. A velocidade que eu pago meus fornecedores, que eu pago meu aluguel, que eu pago meus funcionários, que eu pago meus impostos, ela é muito mais rápida do que a velocidade em que eu recebo o pagamento do cliente.
Então, a falta desse chamado capital de giro, né, que é o dinheiro que eu devo ter, na pior das hipóteses, gente, assim, para dizer assim que a pessoa está entrando com tranquilidade, de 4 a 6 meses, dependendo do negócio, ele ter em caixa. Então, se eu entendo que o meu negócio, eu vou pagar de aluguel, 3 funcionários, impostos, embalagens, energia, todos esses custos. Por exemplo, R$8.000 por mês, eu tenho que multiplicar isso, vamos dizer assim, por 5, vamos ficar no intermediário, 40 mil, esqueci, está ali, numa reserva, tá? Agora vamos lá, dinheiro para as instalações, para montar, para reforma, para equipamentos, é outro dinheiro. Que é aquele custo fixo, que só usa uma vez, né? Você só gasta uma vez para montar. Uma vez, né? Que é o investimento inicial, né? O investimento inicial. Então, esses 40 mil que eu dei o exemplo como capital de giro, ele é esquecido pela maioria. Principalmente para os profissionais liberais, né? Que também, a gente não pode dizer que não tem custo, para os micro e pequenos empreendedores, ele é esquecido. Ele acha que vende imediatamente. Aí vem a questão de baixar preço. O desespero começa a vir nessa sequência. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que baixar. Aquele preço que ele está baixando, ele às vezes não compra mais. Ou então ele troca 6 por meia dúzia. Ninguém empreende para isso. Tem que ter retorno financeiro. Qualquer coisa que você se disponha a vender, o financeiro, ele também é um fator relevante. Então, eu não posso dizer que, não, se eu vender pouco, mas eu estou vendendo em quantidade. Sim, mas você está tirando quantidade também dentro da empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, em supermercado, a margem de lucro do supermercado ela é muito baixa mesmo. O que é que justifica? O volume. Se eu coloco preços muito baixos, o supermercado ele usa estratégia, ele pega produtos de primeira necessidade e atrativos, coloca o preço baixo para poder compensar nos outros. Aí beleza, mas esse a gente não está falando de um microempreendedor, um empreendedor individual ou de uma pequena empresa, né? O supermercado é um segmento que tem um fluxo maior de funcionários e de dinheiro, porque se compra muito mais. Então, o que acontece indo para o terceiro ponto, que é funcionários e família? Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente contrata uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu posso demitir essa pessoa? Né? É uma pessoa que eu posso demitir? Porque eu acredito muito no conceito de empresa familiar, tá? E acredito que alguns funcionários se tornam muito amigos, pessoas importantes na nossa vida, mas sempre eu preciso avaliar se eu preciso demitir essa pessoa. Quando o tratamento começa a se confundir, porque eu começo a relevar algumas coisas que aquele colaborador fez, porque eu tenho ele como se fosse um familiar, ou eu começo também a perdoar algumas coisas que são de um familiar meu, porque ele é meu familiar, e aí eu acho que dá para suportar, o que é que vai acontecer? Eu começo a desconstruir o objetivo principal, que é o sucesso do negócio. Aí, sabe o que é que já aconteceu várias vezes? A empresa se acaba, ela vai à falência, literalmente, e todo mundo fica desempregado. E todo mundo fica sem o negócio. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa, duas, que não se encaixaram, não saíram. Que é o que nós chamamos da laranja podre mesmo. Vai ficando ali, às vezes ele é, inclusive, um desagregador de equipe, é uma pessoa que desagrega os outros, e eu vou deixando aquela pessoa ficar ali dentro, contaminando as pessoas. Então, esse tratamento, o funcionário precisa ser de uma forma que ele entenda até onde ele pode chegar ali dentro, quais são os meus limites. Agora, o que acontece? Muitas vezes eu começo a colocar aquele funcionário dentro da minha casa. Ele começa a ir tomar cerveja comigo no bar no final de semana, eu levo ele para todos os eventos da minha casa, então, naturalmente, ele se sente amigo. E aí aquela relação sai de um patamar para outro. E aí, se aquela pessoa for muito eficiente, excelente, ela vai crescer junto comigo. Mas se ela não for, se ela for só gente boa ou uma pessoa de confiança, ela pode não ser um bom vendedor. E se ela não é um bom vendedor, ela não serve para o meu negócio, porque todos nós podemos vender. Né? Então, tem que ser um bom vendedor. Até a pessoa que limpa a sua empresa, ela pode estar vendendo. Uhum.
Verdade. Então, essa confusão, muitas vezes, quando se mistura, desconstrói o trabalho principal, que é fazer com que o negócio gire de forma sustentável, porque tem pessoas. Na verdade, o CNPJ, ele não se defende, ele não fala, né? Todo negócio, ele está envolvido por pessoas. Isso cabe a funcionários, diretores, gestores, parceiros, né? Que muitas vezes são os indiretos, não são empregados, mas são parceiros. Então, assim, se todo mundo estiver alinhado, beleza. Se não, e isso é muito comum. Pode acontecer um problema pior ainda, não pode emitir. Requer decisão e pode dificultar ainda mais o processo, né? Agora, Patrícia, você falava aí anteriormente sobre o planejamento, né? As dificuldades financeiras na hora que inicia o negócio. Eu queria saber de você, nessa hora muita gente acaba optando pelo crédito, né? Por financiamentos, por banco ou por pegar dinheiro emprestado de alguém, né? Nesse momento, isso pode ser um aliado ou, dependendo do negócio, pode ser um pé aí na falência já? Depende do estágio da empresa, né? Se a pessoa está começando e ela não tem recurso, ela precisa de dinheiro, eu digo assim, que os bancos, gente, eu não defendo nenhum banco, não trabalho para nenhum banco, mas eu digo assim, o banco, ele precisa ser olhado como parceiro, o banco de uma forma geral. Porque do mesmo jeito que eu tenho um serviço e vivo do meu serviço, o banco vive de emprestar dinheiro. Aquele é o produto dele. E ele quer receber o dinheiro de volta com os juros, que é a margem dele. Tá? O que vale a pena aí é, se você não tem o recurso ou não tem o recurso suficiente, avaliar linhas de crédito que existem bem interessantes, de acordo com a região, né, que são próprias para negócios. Agora, às vezes o que acontece é que o empreendedor, aquela pessoa que está querendo começar um negócio, ela não tem sequer relacionamento com o banco. E o que é um relacionamento com o banco? Por exemplo, você abre uma conta no banco, você começou a movimentar a sua conta lá, e na hora que você vai comprar o seguro do seu carro, você vai e compra no concorrente. Então, se você não compra nenhum produto ao banco, na hora que ele vai te oferecer, porque você foi pedir ali um empréstimo, ele vai olhar o seu perfil. Qual é o tipo de relacionamento que esse cliente tem comigo? Eu vou fazer uma aplicação financeira, faço numa outra empresa e não faço naquele banco que eu estou pedindo um empréstimo. E chego para o banco e digo assim, olha, eu tenho X já. Então, assim, o banco olha que você não tem parceria com ele. Então, a primeira coisa veja qual é o perfil, de acordo com o perfil do seu negócio, o tamanho do seu negócio, existem vários bancos com linhas de crédito diferentes. Então, comece a escolher o banco que pode um dia ser o seu parceiro. Primeira coisa, se você pode comprar serviços, às vezes a gente paga um pouco mais caro ao nosso gerente por um produto, tá? Mas ele vai nos oferecer linhas de crédito fantásticas. Então, por exemplo, eu vou renovar o seguro de um carro e faço do meu banco, do meu gerente, ou o seguro da minha casa, ele começa a olhar que eu estou comprando ele também. Eu faço uma aplicação financeira, converso com ele para ver como é que a gente vai distribuir meu investimento, eu estou me relacionando com ele. Naturalmente, o banco começa a jogar para mim linhas de financiamento. Olha, eu tenho isso aqui só para equipamentos, eu tenho isso aqui para aquisição de um novo carro, eu tenho isso aqui para construção. Por quê? Porque ele está vendo o meu histórico. Aí qual é o problema? Eu não tenho, às vezes, conta num banco, mas sei que aquele banco é bom para negócio, vou abrir uma conta lá e já chego pedindo um empréstimo. Então, eu vou pegar a taxa mais alta. Por quê? Porque eu não tenho credibilidade naquele banco ainda, eu não existo ali. Se a pessoa não tem esse caminho e vai pegar dinheiro emprestado com familiares, por exemplo, que é muito comum, claro que, dependendo do familiar, às vezes o juros é zero. Às vezes os juros é muito baixo. Mas às vezes a chateação é longa também, né? Mas às vezes a chateação é longa, porque aquela pessoa também começa a esperar que ela vai receber de volta, né? Porque se foi emprestado, não foi dado. E às vezes quem recebeu confunde, né? Porque acha que o outro tem demais. E quem emprestou também às vezes não deixou claro que é só um empréstimo, não é doação. Então isso deve ser acordado com prazo e com parcelas. Por quê? Porque fica mais seguro, como se eu estivesse indo para o banco. Fulano, eu quero pegar um dinheiro com você, você pode me emprestar essa quantia? Eu não vou começar a lhe pagar no mês seguinte, porque meu negócio ainda nem começou a funcionar.
Vamos trabalhar aí uma carência de 6 meses. Você começa a trabalhar num cenário em que você aumenta a possibilidade de você acertar. Por quê? Porque a pior coisa do mundo é você ajustar um prazo e não cumprir. Tanto que o que eu mais digo para o meu cliente é, se você tem um prazo de entrega ou de um pagamento e você quer consolidar aquela relação, você faça antes. Patrícia? Então, se você marca... Oi. Não, pode concluir seu raciocínio. Se você marca com a pessoa, por exemplo, para pagar no dia 10 e você faz o depósito no dia 9, você encantou a pessoa. Porque você se preparou, você encantou. Se você pagar no dia 12, ela vai dizer, marca dia 10, mas nunca paga no dia. Se você marca com seu cliente para entregar às 12 horas e o produto chega na casa dele de 11h30, 11h40, ele diz, nossa, recebi antes, olha só como eles são pontuais. Se você entregar 12h15 dando justificativa, ele diz, marca 12, mas já atrasou, já tem uma justificativa. E aquele padrão, ele começa a se repetir. Então, seja voltando para o financiamento, seja para o banco, como com a pessoa física, eu sou favorável se você não tem o recurso, mas desde que você crie um planejamento que você possa pagar. E o quanto antes você começar a se relacionar com os bancos, gente, banco vive disso, ele não quer negar o empréstimo, eles precisam bater meta. O problema é que eu não tenho, às vezes, garantia, às vezes eu não tenho histórico no banco e muitas vezes eu não passo para o banco uma previsão organizada, né, de que o meu negócio, aquele negócio que eu estou começando, realmente vai render, vai ser positivo para poder eu pagar aquele financiamento. Porque o banco, quando ele empresta, ele sabe que para um negócio você já tem outros custos fixos. A parcela vai ser mais uma. E aí que mora a ideia do planejamento, né? Que você falou lá atrás, e eu trago também aqui um outro questionamento sobre isso. Digamos que eu estava prestes aí a montar o meu negócio e veio a pandemia, certo? Estava com tudo organizado para montar, tudo já ok, empréstimo ok, tudo prontinho. Veio a pandemia, o meu empreendimento não pôde ser aberto. Como é que eu faço para me replanejar nesse momento? Porque hoje em dia o cenário financeiro mudou, tudo mudou. Como é que a gente faz aí para reconstruir esse negócio? Então, Jussara, a palavra mais chave dentro de um planejamento se chama flexibilidade. O planejamento, ele não existe só porque uma empresa abriu ou porque uma empresa já tem 6 meses. O planejamento, ele faz parte do cotidiano do empreendedor. Então, nessa situação que você deu, antes de abrir, se eu desistir naquele momento em razão da pandemia, porque eu quero até abrir um parênteses e dizer que muitas empresas abriram durante a pandemia e estão tendo sucesso. Na verdade, a pandemia foi uma oportunidade, né, para alavancar alguns negócios. O que eu preciso ter é flexibilidade. Bom, agora eu estou dando esse avanço no prazo para frente por conta da pandemia. Para mim, assim, o único segmento que eu vi que poderia retardar seria a casa de festas, porque nesse cenário aí foi o que mais foi afetado, talvez. Né? Muitas empresas falam em outros, mas a gente vê as agências de viagem aí, o que foi que eles fizeram? Eu conheço empresas que praticamente vendiam pacotes internacionais e hoje estão vendendo para o Brasil. Flexibilidade. Só não estão parados, não fecharam as empresas. Né? Então, essa flexibilidade é reorganizar o planejamento. Espera aí. Nesse cenário, eu não posso fazer dessa forma. Quantas empresas que queriam abrir fisicamente durante a pandemia, elas iniciaram com vendas online? Né? Eu conheço, por exemplo, uma empresa que ela tinha a intenção de abrir com estrutura física e ela abriu na pandemia e ela decidiu que ela ia ser só delivery. Sabe o que foi que aconteceu? Ela chegou à conclusão que ela não quer mais ter estrutura física. Porque o delivery está gerando um volume tão bom e a logística dele termina sendo tão melhor que ele já me disse que não tem interesse em ir para a física. Entendeu? Então, essa flexibilidade e planejamento de revisar, né, o planejamento, ela é essencial. Isso serve para um dia de trabalho que a gente tem, quando a gente tem um fator que muda um pouco a nossa manhã ou a nossa tarde, a gente tem que... Qual é o meu objetivo ao final? Então, quando é que eu vou ter flexibilidade no planejamento? Quando eu não tiver rigidez com ele. Perfeito. Se eu tiver rigidez,
eu vou ficar engessado e vou dizer assim, não, só posso fazer se for desse jeito. Aí esse é o meu maior adversário, é a minha rigidez. Patrícia, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. A gente poderia passar o dia inteiro conversando com você, mas eu queria que você deixasse também algum canal, algum espaço que você tem aí no mundo virtual, que você queira que, né, se alguém tiver interesse também de te procurar, de ver o conteúdo que você tem aí nas redes sociais, pode ficar à vontade de também falar aí um pouquinho desse seu trabalho. Tá, joia. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Fico feliz até por ser da minha cidade. E eu não estou mais aí, mas o Erasmo fez um contato comigo, fez Empretec comigo alguns anos atrás, que é um produto que eu já trabalhei. Hoje eu trabalho com o Desafio Empreendedor, que é um programa que dura 7 meses. Eu atendo aqui no estado de Goiás, mas eu tenho 2 colegas que atuam aí no Rio Grande do Norte, inclusive estão com turmas começando, são para pessoas que já possuem negócios e querem alavancar os seus negócios. Um outro produto que eu tenho é um trabalho passo a passo para quem quer abrir negócio. Né? Esse é um produto menor para pessoas que estão realmente ainda com o planejamento na cabeça, no papel e quer começar a empreender. Esse produto só dura 30 dias, eu me encontro uma vez por semana, é 100% online. E a minha rede social, né, no Instagram é Patrícia Borba, meu nome, e o numeral 28 no final. Patrícia Borba 28, a pessoa pode começar a me seguir, interagir, que aí a gente vai fazendo contato, eu vou direcionando. Se for uma pessoa aí de Natal, né, tem esse atendimento pelo Desafio Empreendedor aí, que é muito bom para quem já tem negócio, tá? Perfeito. E o meu telefone também é 62, meu DDD, 99620-0219. Acho que depois as pessoas conseguem pegar aí com você também. Com certeza. Né? Esse vídeo também vai ficar disponível. Quem quiser acompanhar, quem não teve a oportunidade de ouvir a entrevista inteira, pode voltar aqui e retomar, porque é uma verdadeira aula. Maravilha. E só para fechar aí, para quem está ouvindo, dizer assim, gente, olha, não existe negócio sem risco, tá? Todos os negócios possuem risco. O que minimiza o risco que nós precisamos fazer é parar para planejar, pensar em tudo. Será que todas as pessoas comprariam meus produtos? Quem são meus clientes? Né? Conseguir identificar quem é o potencial cliente. Quem são as pessoas que eu preciso envolver nesse negócio? Quanto tempo eu tenho disponível para isso? Né? Eu tenho outra atividade paralela? Eu vou dar conta de empreender? Né? Será que realmente isso é para mim? Então a gente tem que parar para fazer todo esse passo a passo que minimiza. Uma vez, só para fechar, uma pessoa me procurou e ela queria montar uma empresa só de sucos naturais. Só de sucos naturais, smoothies e tal. E quando a gente começou a pensar no concorrente, ela disse que não tinha concorrente. E a gente fez uma conversa que durou mais ou menos uma meia hora, que eu cheguei a mostrar para ela que a Coca-Cola era concorrente dela. E ela ficou bem incomodada, porque eu já tinha passado pela água de coco, pelos sucos naturais comuns, pela água, e cheguei na Coca-Cola. Ela disse, mas por que, Patrícia, você está dizendo que a Coca-Cola é minha concorrente? Eu falei, porque a Coca-Cola, ela vai atender a necessidade de alguém de matar a sede, igual o seu suco. Então, o que decide é o cliente. Né? É muito ruim a gente ignorar a concorrência. A gente pode trabalhar sabendo que ela existe. E o que é que a gente vai fazer para o cliente escolher o nosso suco e não a Coca-Cola? Mas ignorar que ela existe, jamais. Perfeito. Então, o concorrente está aí, a gente precisa prestar atenção a isso. Precisa, a gente não está sozinho, né? Isso a gente conversou aqui com a advogada, empresária, consultora empresarial, Patrícia Borba. Patrícia, um bom dia para você, uma excelente semana. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Obrigado, Patrícia. Obrigada, um bom dia para todos vocês.